Oi, minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá um frio, mas tá um frio que eu nem digo pra vocês. Nossa senhora, tá muito frio. E é assim, teve uma pessoa que perguntou no Instagram sobre ser mãe, como é que é ser mãe aqui. Então eu vou responder você. Você pediu pra não ser identificada, relaxa que eu não vou dizer teu nome. Mas ela fez umas perguntas super interessantes. O quanto eu entendi, ela tá vindo pra Suíça morar e ela tem 2 filhos pequenos e ela tá querendo entender mais ou menos como é que funciona a coisa aqui. Ser mãe aqui na Europa é diferente de ser mãe no Brasil. Gente, ponto pacífico. Por quê? Porque a criação das crianças acompanha a mentalidade das pessoas. Então, enquanto a mãe brasileira ela é muito protetora, a mãe suíça, a mãe alemã, não é tão. Por exemplo, eu fui mãe aqui na Suíça, então muitas coisas eu trouxe do Brasil, né, dentro de mim, da minha cultura, da minha mentalidade, daqui, muita coisa eu trouxe daquilo como fui ensinada pelos meus pais, e claro que a grande parte eu aprendi aqui a ser mãe, né, obviamente. Então é assim, é muito comum você vir para cá e tendo filho aqui ou trazendo a criança já aqui na Europa. Eu não vou generalizar, gente, porque assim, eu percebo a criação dos suíços, dos alemães, percebo a criação dos portugueses, percebo dos brasileiros, mas eu não vou poder generalizar para vocês que toda a Europa é assim, não. Alguns povos eu percebo isso, né? Então, como é que é mais ou menos aqui na Suíça? É assim, o filho cai, a mãe observa, né? Dá aqueles 5 segundos de interpretação da situação, de acordo com o choro da criança, de acordo com como a criança cai, de acordo com a situação, ela então levanta-se ou então dirige-se à criança para ajudá-la a levantar, por exemplo. É muito assustador para quem não está habituado, né? Eu sou uma mãe muito galinha, muito coruja, e eu lembro quando as crianças estavam no parquinho, que elas caíam e eu ia correndo que nem uma desesperada. Algumas mães ficavam olhando, só depois é que eu fui entender, né? Se tiver tudo bem, você vira e fala, levanta. Parece meio frio, mas não é não. Eu vou explicar pra vocês, calma aí. Eu saía correndo, filhinho, minha filhinha, ai meu Deus, ai, 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 dodói, beijinho, mamãe passa. Aqui não é assim não. Por quê? Porque visa-se desde muito cedo a independência da criança. Em tudo. Ao lavar os dentes, ao ir no banheiro, a limpar né? Quando faz o que tem que fazer, a lavar as mãos, deixar tudo organizado, deixar o ambiente em ordem, arrumar os brinquedos. Isso são coisas que eles aprendem muito cedo, né? Já vem enraizado dos pais. Agora, quando são estrangeiros, filhos de estrangeiro, é claro que dependendo da criação, eles vão sentir um pouco a diferença. Então aí é quando a criança vai para a escolinha, vem de casa com um ritmo, chega na escolinha, se depara com uma série de regras que ela não está habituada. É preciso, se você tiver filhos pequenos, por favor, né? Conselho de amiga, introduza desde pequenininho o seu filho as regras de como é a convivência, as regras de como você para educar esse filho, para habituá-lo a seguir as regras e a organizar as coisas, porque senão ele vai sofrer demais. E aí depois você vai se ver angustiada porque não vai poder ajudar seu filho na escola. Por exemplo, eu vou contar um caso para vocês. Um exemplo básico, simples, que vocês vão conseguir entender a importância que é essa independência da criança. Eu, quando ia a Portugal e via os meus sobrinhos irem para a escolinha, para a escola de infância, eu achava muito fofo, porque eles iam de calcinhas jeans, com cintinho, né?
sapatos todos bonitinhos, todos muito fofinhos. Uma vez eu falei pra minha sogra, né? Eu falei, nossa, eles vão assim de calça jeans de cinto, que bonito que é, né? As crianças irem assim. Sim, eles vão, porque as educadoras, elas ajudam. Se eles tiverem que ir no banheiro, né, fazer tal, as educadoras vão com eles e ajudam. É muito fantástico porque aqui é completamente fora. Se a criança não é autossuficiente, por exemplo, com as calças jeans e com o cinto, eles vão pedir para você não mandar a criança assim. Eles vão dizer para você, aliás, vem já na reunião e na lista de material, vem já escrito, que você tem que colocar roupas que sejam adaptadas ao nível de independência da criança. Se a criança não sabe abrir o botão da calça, abrir o zíper, fechar e tudo mais, então você não vai mandar seu filho para a escola assim, porque ninguém vai ajudá-lo aí no banheiro. É duro, né? É duro. É duro porque você às vezes quer deixar seu filho mais bonitinho para ir para a escola e chegar ali, ninguém vai ajudá-lo. Só que se você parar para pensar, é muito bacana. Essa independência da criança, ela aprende desde cedo como ela tem que se comportar e cuidar-se de si. Por isso que a gente fala que os europeus, assim, eles são muito autossuficientes. Por isso que a gente vê muitos velhinhos, né? Muitas pessoas da terceira idade, mas mesmo para ir 90 anos, ainda indo fazer compras. Pegando coisas leves, claro, não uma caixa de leite. Mas eles compram, ainda fazem as suas compras. Tamanha é a independência que eles viveram e vivem. É muito interessante a maneira. E o pior é que se você pergunta pra eles se eles precisam de ajuda, ainda fazem cara feia pra você. Tipo, tá me chamando de aleijado? Não, não é. A senhora é uma senhora, eu só queria dar uma ajuda. Não, obrigada, não precisa. Eu faço sozinha. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Aí no início eu achava eles frios, malcriados, azedos, arrogantes. Depois é que eu fui entendendo, olhando, observando como é a terceira idade aqui na Suíça, eu fui entendendo como é que a coisa funciona. E aí, a partir do momento que você entende e aceita, é normalíssimo para você. Muitas pessoas vão dizer, mas por isso que tem um alto nível de abandono, seja dos jovens, como seja dos mais velhos, né? E sim, gente, em qualquer sociedade há um certo abandono, porque vocês se lembrem que o Estado, ele não é responsável pelo seu filho. Quem é responsável pelo seu filho é você. Tem uma senhora que sempre escreve nos comentários que a Suíça é o país que os filhos choram e os pais não vêm. Ela já escreveu isso tantas vezes que isso ficou muito marcado dentro de mim. E eu presto muita atenção nisso. A Suíça é o país onde os filhos choram e os pais não vêm. O que a gente pode analisar sobre isso? Os filhos têm as suas batalhas internas, com certeza, ainda mais tendo esse sentimento, essa postura de autossuficiência. Eles saem de casa muito cedo. Eles com 17, 20, no máximo, eles estão saindo de casa. Eles estão alugando um quarto, eles alugam um estúdio, eles alugam um kitnet e eles vão morar sozinhos. A independência deles é muito grande. Eles não prestam satisfação aos pais. O mínimo necessário. É claro que há casos e casos, como tudo na vida, mas é muito interessante perceber que, claro, que muitos desses jovens caem num buraco, caem em vícios, caem em situações que não deveriam estar sem o mínimo apoio da família. E com certeza existem outros jovens que caem também em alguns vícios, mas têm o apoio muito grande da família.
Então, há que lembrar que esses jovens, eles são filhos de alguém e nem sempre esses pais estão preparados. Às vezes esses pais são estrangeiros e não estão adaptados, porque você pensa assim, eu tô viajando, tá, gente? Mas quem mora longe vai conseguir me acompanhar. Porque pensa assim comigo. Tem os pais, né, que são imigrantes. Aí os pais vivem só com a sua comunidade, falando só a sua língua, não aprendem a língua do país, não passeiam por esse país para conhecer, para dar a conhecer aos filhos. O que acontece? Esses filhos vão para a escola. Então eles falam a língua nacional, eles fazem os passeios da escola, que é de praxe, vai fazer. Então acabam conhecendo, tendo uma outra mentalidade, sendo criados num limiar muito complicado, um fio muito fino entre uma cultura e outra. Aí tem os pais não concordam por determinadas coisas, por causa da cultura deles, da origem deles, mas entretanto tem que tentar entender a cultura em que os filhos estão inseridos. É uma coisa muito maluca. Se você não tiver uma mente aberta, se você não tiver muita paciência, você vai fazer dos seus filhos bonecos. E eles vão fazer besteira. Porque assim, na cultura dos pais pode, na cultura do país onde eles vivem, onde eles cresceram, estão fazendo escola, não pode. Aí no outro pode, e aqui não fica bem. E é muito complicado, gente. Eu vejo adolescentes vivendo isso, que são coleguinhas do José. São filhos de portugueses, ele tem um específico filho de português. E o menino não sai, o menino só faz futebol. E vai para Portugal de férias. Então, tipo, esse menino tá crescendo, porque percebe se esse menino tá crescendo com o mesmo sentimento dos pais. Nós vamos trabalhar, vamos juntar dinheiro para terminar de construir a casa e um dia nós vamos embora. Só que esse menino, ele vai crescer mais, ele tá na escola, ele entretanto vai fazer estágio, ele vai começar a trabalhar, ele vai ter namoradas, ele vai provavelmente comprar o carro dele, ele vai viver a vida dele. E aí, assim, ele não vai mais querer ir embora, porque ele tem a vida dele aqui, ele tem o emprego dele, ele tem os amigos. Isso é muito forte para eles. Os amigos eles fazem... Tem aqueles que conseguem fazer na infância e duram a vida inteira, e tem alguns... que vão fazer provavelmente só quando forem mais adultos, que eu acredito que seja o caso dos meus. Eles vão ter aqueles amigos, mesmo quando eles forem mais velhos, que vai conseguir criar esse laço de amizade muito grande. Porque eu lembro-me muito bem, e acredito que talvez em parte... a adaptação do José à escolinha tenha sido mais difícil, porque eu nunca levei ele no parque para conviver com outras crianças mesmo, assim, de carteirinha, né? Eu deixava ele muito trancado em casa, eu deixava ele muito comigo, muito com o pai. Depois tinha o problema da arcada dentária que não deixava ele falar, então era mais difícil ele ainda se comunicar. E eu sinto esse peso em mim, em não ter. Eu tava sempre muito cansada, e meu marido trabalhava e era sempre eu com as crianças. Eu ficava louca no parquinho, porque cada um ia para um lado, né? Eu ficava muito doida, exatamente porque eu tinha medo de cair, medo de machucar, medo. Aí o que acontecia? Eu não saía de casa por medo. Eu tentava montar ali na varanda, piscina com água, piscina de areia para brincar, pedrinhas, jogos, tudo era na varanda, né? Aí quando eles começaram a crescer, aí então eu me encorajei, porque eu já estava cansada de ficar trancada, aí eu me encorajei em ir com eles a pé, porque já não precisava do carrinho, eles já iam andando, eles já levavam uma mochilinha deles e me ajudavam. Isso tudo, a gente vai criando uma independência, tudo isso, claro, porque eu não dirigia, eu sempre, e ainda não tirei a carta, mas agora eles crescendo, eu pego a bicicleta, vamos embora, vamos de trem, vamos de a pé, vamos de qualquer jeito, é muito mais fácil, assim, eles enfrentam de uma outra maneira. Tem muita gente que elogia as crianças nos vídeos, né? E fala que eles são muito educados, que eles são muito amorosos e tal. São sim, eles são muito educados, muito organizados, muito limpos. Em casa, tipo assim, quando eles vão tomar banho, quando eles saem, eles têm essa autossuficiência. Eu não vou lá arrumar.
Mãe, eu tô com sede. Levanta, vai buscar o copo d'água. Eu não sou obrigada a te pegar. Porque eu não quero fazer, eu não quero fazer dos meus filhos 2 bobos, 2 idiotas. Porque a vida lá fora, gente, é muito dura. E eu digo sempre pro José, se você não aprende aqui comigo que te amo, lá fora, na hora de aprender, vai ser muito cruel, porque as pessoas lá fora não vão te amar. Né? Como eu te amo, como o pai te ama, como a Rita te ama, e faço esse discurso para os 2, para que eles entendam que aprender no lar é muito melhor do que aprender fora, porque eles vão aprender que tem aquelas pessoas que não gostam deles porque não gostam, tem aquelas pessoas que são más porque são más, e a gente não sabe por que elas são más e por que elas fazem isso. Quer dizer, ser pai e mãe é algo muito cansativo, muito trabalhoso. E ser pai e mãe fora do seu país, fora do seu habitat, fora do seu país de origem, é 20 vezes mais difícil. Porque tem muita coisa que eu concordo aqui, tem muita coisa que eu não concordo. Aí eu vou ter que encontrar um equilíbrio para todo mundo se dar bem, para tudo dar certo. E não é fácil. Então é assim, aqui eles prezam a independência. Eu devo estar esquecendo alguma coisa sobre isso ainda a falar, mas assim, eles prezam a independência da criança. Então a criança, ela aprende muito cedo a falar, muito cedo a ir no banheiro, a limpar-se sozinha, a lavar as mãos, a deixar as coisas organizadas, a guardar os seus brinquedos, a guardar os livros, a comer e não fazer bagunça em cima da mesa, a levar o prato para a cozinha, né, ou tirar, levantar o prato e colocar em algum lugar onde fiquem empilhados os mais pratos, por exemplo, como na escolinha. E conforme a idade da criança, a primeira é de plástico, depois você já muda para vidro, né, porcelana, você já começa a usar aquelas coisas que quebram, aqueles talheres que são mais de adulto, exatamente porque aqui ela vá se adaptando. É muito interessante isso. A autossuficiência é total a criança. Até a maneira como a criança pega no lápis na escola é avaliado. A maneira como ela pega na tesoura é avaliada. E aí, dependendo de como for, quando essa criança entra na escolinha, ela vai ter uma série de outras terapias para lhe ajudar, né? Aquilo que você não fez em casa, eu fazia muitos trabalhinhos com eles, muita tinta, muito quadro, muita folha, muito mão, muito tesoura. Eu sempre fiz muito exatamente para passar o tempo, né? Com 2 pequenos, eu tinha que passar o tempo de alguma maneira. Então, pegar num lápis, fazer desenhos, pegar na tesoura, fazer colagens, isso nunca foi um problema. Eles já entraram na escolinha, já sabendo mexer nesse material todo. Nunca foram crianças de riscar parede, nunca foram crianças de riscar sofá. As coisas em casa eu acabo trocando porque eu fico cansada, né? Pronto, vou trocar porque eu não aguento mais. Porque quebrado é muito raro, não me lembro de repente as coisas que quebraram, assim, que eles tenham quebrado. Até um copo é difícil quebrar. E então, se você vier com os seus filhos pequenos, ou se você entretanto tiver um filho aqui, aprenda desde cedo que a independência desse seu filho é extremamente importante para ele se dar bem na escolinha. E claro, vai depender de cantão para cantão, né, gente? Você já sabe como é que funciona. O cantantino acho que ainda é o mais brando em relação a isso. Acho que os cantões alemães são mais punks. A mãe é mesmo assim. Eu já vi mãe andar de bicicleta, o filho tá pra trás, o filho cair da bicicleta, devia ter pai uns 5 anos. O menino, eu me assustei. Eu tava andando atrás, eu vi o menino cair, levei um susto. Eu ia em direção ao menino pra ajudá-lo. A mãe virou assim em alemão, falou pra ele: levanta, machucou, levanta. E o menino assim, segurando o choro. Não tem 10, 15 que tem a maturidade, né, pra compreender a situação. Tinha pai uns 5, ele não tinha mais, porque ele era muito pequenininho. Esse menino engoliu o choro, sentou e foi. Para alguns isso pode ser uma crueldade, para outros é fortalecimento de caráter, depende da visão e depende de como você foi criado para entender isso. Então, quando você tiver seu filho aqui pequeno, tente fazer com que ele se adapte às regras. Porque terão regras. Umas mais cedo, outras mais tarde, mas terão regras. E aí cabe a você. Cabe a você ensiná-lo, né? Então, tente adaptar-se você também. Eu sempre
Eu sempre digo que a adaptação quando você é mãe é muito forte quando você é mãe. Porque existem os aniversários, existem as festas de ano, as festinhas de Natal, as festinhas que eles fazem para os pais da escola, existem os trabalhinhos para trazer para casa, existem as reuniões de pais. Então tudo isso faz você se integrar. Isso é muito importante. Agora depende do seu ponto de vista, obviamente. Mas para que você possa viver em paz, serena, é preciso mudar muita coisa e tentar adaptar. Eu não digo mudar completamente, mas muita coisa você vai ter que adaptar. Muita coisa. Uma reciclagem do disco rígido para você poder, então, enfrentar as situações que virão, da maneira que virão. Exatamente para que você não tenha que cair na mão das assistentes sociais, dos terapeutas, porque aí depois uma vez ali, colega, é horrível. Quem é mãe aí aqui na Suíça aí que teve terapeutas a cuidar do seu filho por algum motivo, ou porque não falava direito, ou porque não pronunciava a palavra direito, ou porque não conseguia ficar parado, ou porque isso, ou porque aquilo, nossa, gente, é muito punk. Tipo, eles fazem uma limpa na sua vida, e aí é um papo para outro vídeo, né? Mas é isso, então, é o conselho que eu dou, né? Seja firme, seja forte, seus princípios, seu coração, mas principalmente adapte-se. Exatamente para que essa criança possa fazer um processo de adaptação tranquilo para poder seguir, porque senão é aquela história, ele está sempre entre dois mundos e isso não é justo, porque a escolha de morar em outro país foi nossa, não foi deles. Então nós temos que dar condições para que eles possam viver tranquilos e serenos. Vocês concordam comigo ou não? Bota aí embaixo nos comentários. Bota aí que é pra gente conversar. Um beijo muito grande. Não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!